.com são o termo usado para o comércio de produtos ou serviços online. Estas começaram a surgir como resultado de um mais fácil acesso das pessoas a dispositivos tecnológicos e, por consequência, à rede de internet. As .com são popularmente relacionadas com o fenómeno da bolha, que por definição estourou. A bolha é o resultado da inflação agressiva dos preços do mercado que provoca o aumento dos investimentos. No entanto, esta inflação cessa com a queda dos preços, o que faz diminuir os investimentos devido à falta de retorno. No fim do século XX, anos 90, foi marcado pelo desenvolvimento tecnológico, ainda que o acesso à tecnologia fosse muito reduzido devido ao uso exclusivo pelas universidades, governos e centros de investigação. Com o decorrer do tempo, começou-se a verificar uma procura crescente no ramo tecnológico, nomeadamente na rede de internet, o que gerou o desenvolvimento das empresas .com. A existência de expectativas muito altas, isto é, da elevada probabilidade de obter lucros ilimitados, fez aumentar o interesse das empresas em participar no mercado online, recorrendo ao investimento e, claro, ao mercado das ações. Mas também levou ao aparecimento de novas empresas na área, expandindo assim o setor das empresas online, que eram denominadas .com. Como consequência das elevadas expectativas, algumas empresas muito pouco consistentes no mercado, como era o caso das startups, acabaram por investir sem terem em consideração a avaliação dos seus ativos. Todo este fenómeno contribuiu para o aparecimento de uma bolha financeira por volta de 1995, que ocorre quando estão a ser comercializadas ações a um preço muito acima do seu valor real. Então, quando um ativo está sobrevalorizado, isto é, com o preço mais alto e com fama de ser um bom investimento, muitos investidores são atraídos para ele e apressam-se a adquiri-los. Isto é o efeito manada que iremos abordar já a seguir. Quando esta procura se torna algo constante, os preços tendem a subir ainda mais. Mas então, onde é que pode ocorrer a bolha? Bem, existem alguns mercados muito conhecidos, onde isso já aconteceu, como é o caso do mercado imobiliário, no mercado das ações e, claro, no mercado da .com, que é o que iremos abordar. Passemos agora a explicar o efeito manada, usado originalmente para se referir ao comportamento do animal e mais tarde, por analogia ao comportamento humano, o efeito manada descreve situações em que determinados indivíduos reagem em grupo, isto é, todos da mesma forma e guiados por algum deles. Analisando psicologicamente, a necessidade de agir em manada vem dos primórdios, pois desde sempre que aquilo que vive em grupo tem maior hipótese de sobreviver. Aqueles que vivem em manada conseguem proteger-se ou fugir dos seus predadores. Algumas explicações para o surgimento do efeito manada provêm da tendência para acreditar que se está a fazer é porque é correto ou então do medo de não enriquecer tanto quanto aos outros. Vamos usar um exemplo representativo para explicar melhor o que é isto do efeito manada. Vamos comparar um restaurante com fila e um restaurante sem fila. O nosso cérebro leva-nos a acreditar que o restaurante com fila é melhor em geral do que o outro. Assim, podemos perceber que o efeito manada não é necessariamente negativo, até porque as previsões podem estar certas. No entanto, pode não ser mais acertado o fazer, uma vez que pode levar a uma perda de informação ao não se ter em conta a análise individual. O investimento em empresas .com é caracterizado por uma forte procura das ações das novas empresas de tecnologia de informação e comunicação TIC baseadas na internet. Os capitalistas de alto risco, que se baseiam na especulação em ações individuais e a ampla disponibilidade de capital de risco, criam um ambiente em que muitos investidores tornam-se expostos a ignorar as métricas tradicionais e a avaliação de ativos. Com o recorde de altas cotações das ações destas empresas que tinham por base a internet, os capitalistas tomaram uma mudança na tática no mundo do mercado, pois vislumbravam os lucros que um dia viriam a ter, perdendo a cautela com as decisões, deixando estas serem tomadas pelo mercado de ações. No entanto, foram os baixos juros entre 1998 e 99 que ajudaram ao crescimento destas empresas chamadas .com, empresas consideradas anticíclicas que iriam atrair mais capital recebendo investimentos sem limites. Com o crescimento do mercado online, embora alguns dos novos empresários tivessem planos realistas e uma boa capacidade de administração, a maioria deles não estavam preparados ou nem sequer tinham a experiência necessária, visto que estavam a lidar com um novo instrumento, a internet,
setor de tecnologia considerado a nova economia, à qual ninguém tinha ainda aplicado o seu tempo ao nível negocial e por isso não sabiam as suas consequências no mundo dos negócios, mas mesmo assim foram capazes de colocar as suas ideias à disposição de investidores devido à grande novidade da altura, as .com. Um dos modelos adotados e mais utilizado pelas empresas foi o Get Big Fast, que fez com que as empresas, .com, se aproveitassem dos efeitos da rede, fazendo com que ocorresse uma perda líquida para depois construírem uma ação sustentada no mercado. Mas como é que estas empresas o fizeram realmente? Bem, as empresas começaram por oferecer de forma gratuita os seus serviços ou produtos com a expectativa de que estes criassem impacto nos compradores, investidores, de maneira que estes ganhassem consciência de que estes serviços ou produtos eram bastante rentáveis. Roadshow, cobrando posteriormente as taxas de juros. No entanto, as empresas, no período da perda, depositaram demasiada confiança no capital, principalmente nas ofertas públicas de ações, que serviam como fonte de capital para as empresas, na esperança de que estas conseguissem pagar todas as suas despesas, enquanto não conseguissem arranjar uma fonte de rendimento. Mas, como estas ações eram novas no mercado e existiam dificuldades na avaliação deste tipo de empresas, os valores das ações subiram excessivamente de uma maneira inconsciente. Dentre os vários motivos, um deles é a lei da oferta e da procura, que diz que, quando há muita procura e pouca oferta, o preço de um bem ou serviço sobe e vice-versa. A especulação é também um fator determinante para estes desfaseamentos, uma vez que é alimentada pela expectativa de virem a lucrar muito no futuro. Esta bolha foi crescendo com a especulação, financiamentos avultados e da excessiva confiança no crescimento do setor. O valor das ações foi subindo, por isso, de dia para dia, até ao ponto do índice de Nasdaq ter crescido 5 vezes mais entre os anos de 1995 e 2000. Ora, importa destacar que o índice de Nasdaq é uma bolsa de valores que tem cotado as empresas com foco tecnológico. No dia 10 de março de 2000, quando se atingiu o máximo, o feito histórico, foi quando a bolha começou a esvaziar e começou a queda das empresas .com. De acordo com alguns analistas e institutos que utilizaram dados cronológicos, estes criaram 6 ondas de crescimento seguidas de períodos de recessão. Este estudo revela o comportamento das ondas, onde está representada uma quinta que diz respeito ao crescimento exponencial das TIC, e uma possibilidade de uma sexta onda que impulsionaria um novo crescimento e seria aquilo que estaríamos a viver agora. Estes crescimentos, segundo este estudo, são motivados por uma inovação que é aceita pela sociedade em que o consumo deste novo produto se torna algo comum. A taxa de crescimento começa a contrair, iniciando-se assim o processo de recessão com a quebra de investimentos, sendo de certa forma esta uma explicação muito simplista de como a bolha estourou. O efeito manada que já estudamos provoca o aparecimento de bolhas, neste caso a bolha de internet, em que o bom desempenho fez aumentar o valor das ações. A bolha continua a inflacionar com a contínua compra de ações, até que o preço atinge um nível demasiado elevado relativamente à racionalidade económica. Nesta fase, o efeito manada faz com que o aumento do preço seja devido aos investidores que continuam a comprar sem ligar aos preços altos. Quando estes se apercebem do preço exorbitante que estão a pagar por um bem ou serviço, a que todos têm acesso, portanto deixa de ser um bem exclusivo, deixam de estar disponíveis para comprar e isto leva a que a bolha entre em ruptura, causando uma quebra nos valores das ações. Justamente pela supervalorização do meio da época, ocorreu uma falsa ideia de que o setor traria uma quantidade de lucro ilimitada. Com isso, muitas empresas passaram a ter os seus próprios espaços na internet. A imagem do e-commerce era de que no futuro as empresas iriam conquistar lucros extraordinários e incalculáveis. A Nasdaq, inclusive, surgiu em razão do boom da época do setor tecnológico. Em 5 de dezembro de 1996, Alan Greenspan, presidente do Fed, Federal Reserve Board, que em português significa o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, alertou para o aumento irracional dos mercados, mas só nos anos de 1999 e 2000 é que tomou medidas em relação à taxa de juros, alterando o seu valor 6 vezes. Nesse mesmo ano, 1999, 39% do total de investimentos dizia respeito às empresas online.
Como já percebemos, muitas empresas foram sobrevalorizadas e quando estas medidas foram implementadas, alguns dos investidores aperceberam-se que não estavam a ter o retorno do seu investimento. Em 10 de março de 2000, o índice Nasdaq chegou ao seu ponto máximo na bolha, quase o dobro do que o ano anterior, dando assim início à sua explosão. Este valor apenas foi conseguido novamente no dia 23 de abril de 2015, 15 anos mais tarde. Neste período, grandes empresas tecnológicas fizeram pedidos enormes de vendas das suas ações, iniciando-se aí a confusão entre os investidores. Aqui aplica-se o conceito de vendas de pânico, que tem a ver com a venda massiva e num curto prazo de tempo de ações que origina uma redução do valor. Como consequência, muitas empresas faliram, causando perdas massivas de investimentos que só se agravaram com o ataque do 11 de setembro de 2001, existindo assim uma quebra de mercado. Em 3 de outubro de 2001, o índice Nasdaq era de apenas 1.139,90 pontos, apresentando assim uma diminuição de 76,81% desde o início da sua queda. Nem as empresas de tecnologia de ponta fugiram, chegando a quebras de 80%. O mercado nunca mais voltou a ser o mesmo, ainda que depois dos 11 cortes que fizeram às taxas de juros, o consumo prevaleceu, mesmo com a queda de investimento em empresas, ao mesmo tempo que os consumidores enfrentavam uma época de dívidas. E segundo um estudo, uma em cada 5 empresas que surgiram em 1999 já tinham fechado em 2000, devido ao estourar da bolha. Uma das consequências da bolha da internet foram os resultados naturais da queda dos preços das ações, que levaram muitas empresas à falência. Além disso, muitas outras tiveram que se reestruturar para conseguir sobreviver. Podemos então perceber que com este fenómeno, a maioria das empresas faliram e desapareceram. Outras estiveram à beira do abismo, mas conseguiram sobreviver, enquanto outras cresceram. Empresas como a Amazon, a eBay e PayPal foram exemplos de empresas que sobreviveram, porém acarretaram uma grande desvalorização das suas ações. Logo, o modelo de negócios teve que ser reavaliado para que se adequasse à nova realidade e fosse sustentável a um longo prazo. Podemos então dizer que as principais causas desta explosão estão relacionadas com o bug do milénio associado à opção das capa, que previu uma grande necessidade de investimento devido à mudança de século. Esse mesmo investimento foi usado para dar crédito a investidas online, o que levou ao aumento das taxas de juros. Podemos ainda falar também da falta de planeamento relacionado com o porem de lado as regras fundamentais de investir no mercado de ações e as relações preço sobre lucro. Há ações supervalorizadas e a corrupção corporativa em que alteravam os seus valores para atrair investimento e também a importância dada à roadshow em que dava importância à apresentação em vez aos dados analíticos. Analisemos agora um desses acontecimentos, mais especificamente o primeiro da história. Em 1634, as tulipas eram consideradas de luxo por serem raras e terem uma beleza extrema. Por essas razões, havia uma grande procura, o que fez com que os seus preços se tornassem altíssimos. Diz que apenas uma tulipa conseguiu ser vendida pelo preço de uma casa. Os que perceberam o seu potencial logo começaram a investir em tulipas ainda por desenvolver. Não porque as queriam, mas porque viram uma grande potencialidade para as vender a um preço ainda maior. Neste caso, as pessoas esqueceram-se das forças iniciais das tulipas e, apesar do seu preço aumentar continuamente, o acesso às mesmas generalizou-se. Inevitavelmente, as pessoas acabaram por perceber que estavam a pagar um preço muito superior ao seu preço inicial e, como todos tinham, não havia gente a quem revender, acabando assim por rebentar a bolha das tulipas. Existem economistas que defendem que passaremos por bolhas financeiras. Se assim é ou não é uma incógnita, no entanto, para nos precavermos temos de reconhecer as características das várias fases já abordadas. Falta então falar de como evitá-las, que muito honestamente é não cometer os erros cometidos neste caso. Assim, podemos dizer que devemos ter em mente os fundamentos de negócio que não podem ser ignorados. Deve-se analisar empresas consoante o seu lucro líquido ou pelo menos tê-lo em conta, considerando também as dívidas e por fim as expectativas de vendas. E depois, a ideia de não é por ser popular que é uma boa opção.